E a gente está numa série chamada O Maior Campo de Batalha. Esse é o terceiro dia da série. O Maior Campo de Batalha, a mente. Tem sido bem legal, né? A galera tem acompanhado aí. Tem sido bem legal essa série. Forte e vencedora como a de Cristo. Tenho certeza que todo mundo aqui quer ter isso. A mente forte e vencedora como a de Cristo. Sabe, Satanás, o inimigo, ele não vai te forçar a aderir a um pensamento dele. Presta atenção aqui em mim, ele não vai te forçar de alguma forma a você botar uma arma na tua cabeça para que você pense como ele pensa ou de alguma forma te carregar para situações de pensamentos. A gente sabe disso. Satanás é muito sorrateiro, muito sutil e ele sempre vai te colocar coisas sutis, assim como a cobra. A cobra, se você perceber, prestar atenção, ela nunca vai estrangular rápido, né, a presa dele, nunca. Ele vai devagarzinho, vai asfixiando, é exatamente assim que Satanás vai fazendo. Vai brincando com você, vai colocando... Por que você não pensa assim? Cara, dá só uma olhadinha. Olha para o lado, é rapidinho, sabe? Não, só prova um negocinho, faz só assim, sabe? É muito sutil. Rapaz, não tem nada a ver, ninguém está te olhando, o pastor nem está passando na rua nessa hora. Não faz isso. Olha, sua mulher não está olhando, seu marido não está olhando. É só um golpezinho, sabe? É só um, pequenininho, depois você pede perdão. Tudo certo. Lembra como foi com Eva e Adão? Come essa maçã aí rapidinho, é bem rápido. Por que não? Lembra com Jesus, a Bruna falou sobre isso na semana passada. Lembra Jesus? Cara, Jesus, se você é filho, se joga. Vai por mim, cara, não vai acontecer nada. Transforma essa pedra em pão. É sempre de uma maneira muito sutil que ele vem trazendo as coisas para a nossa vida. Nota isso. Se ele controlar a tua mente, automaticamente ele vai controlar as tuas ações. Em ele controlando as tuas ações, automaticamente ele vai minar a tua fé. E ele minando a tua fé, é inevitável. Você vai ter uma vida aqui na terra de fracasso. Se ele controlar a tua mente, ele automaticamente controla as tuas ações. Controlando as tuas ações, é natural que ele vai dominar a tua fé e vai minar a tua fé dia após dia. E minando a tua fé, é inevitável que você não tenha uma vida aqui na terra de fracassos. O justo viverá, você e eu, pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A partir do momento que ele vem sorrateiramente, fazendo essa cascata na tua vida, até chegar a minar a tua fé, acabou para você. Você vai viver uma vida dentro da igreja, 20, 30, 40, 50 anos, em depressão, mal. Não é que você vai passar pelo deserto. Todo mundo de dia vai passar pelo deserto. Mas você vai viver dentro do deserto, porque ele já dominou a tua mente. E eu queria que você entendesse mais uma questão. Você não consegue ter uma vida vitoriosa aqui se a tua mente não for exatamente alinhada com aquilo que você pensa e aquilo que você pensa for alinhado com aquilo que você crê. Aquilo que você crê precisa estar alinhado com o que você pensa. E aquilo que você pensa precisa estar alinhado com aquilo que você crê. Rafael, mas eu pensei que só crer fosse suficiente. Eu pensei que de alguma forma só crer fosse a resposta para todas as coisas. Cientificamente falando, vou deixar um pouquinho a Bíblia de lado. Você pergunta a qualquer médico. Hoje tem mais artigos e mais artigos que provam que aquilo que sua mente faz, ela está intimamente ligada ao teu coração. E aquilo que o teu coração faz, que é a sede da fé, da intuição, daquilo que você sente, ela está ligada intimamente. É por isso que muitos problemas mentais vêm por aquilo que você carrega de falta de perdão. A medicina já fala isso. Esquece um pouquinho a Bíblia. A medicina já fala isso. Porque dentro do teu coração há uma amargura, uma falta de fé que atinge aquilo que você pensa. É natural. E aí quando você vai para a Bíblia, você entende que aquilo que a medicina falou hoje, mais de 2.000 anos, 3.000 anos atrás já havia sido dito, a medicina só reforça aquilo que já vem. Se eu fosse os médicos cientistas, eu tenho um monte de amigos assim, eu ia na Bíblia, cara, eles iam matar pau, iam ganhar dinheiro, porque o que eles estão publicando agora, a Bíblia já está há muito tempo publicada. E aí a gente vê exatamente a diferença. E o porquê que você e eu precisamos alinhar aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente. Alinhar fé com o pensamento. Atos 4,32 diz o seguinte: era um coração e uma alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que alguma coisa possuía, que alguma coisa era sua própria, mas todos tinham
bens em comuns. Ou seja, era um coração e uma alma. A palavra alma aqui é psique, psikai. No original, quando a gente vai no grego. Exatamente. Eles eram um só coração e uma só forma de pensar. Conforme eu falei, a Bíblia poderia ter trazido. Ou eles eram só o coração, ou eles eram só uma forma de pensar. Mas entende que aquilo que você pensa tem que estar alinhado com o que você crê e automaticamente aquilo que tem que estar alinhado por aquilo que Cristo pensa. É natural. Isso tem que ter naturalidade. Para que você tenha uma vida vitoriosa, não tem como escapar. Porque senão você vai viver num conflito eterno. Conforme eu falei, 20, 30, 50 anos dentro da igreja, servindo, tocando, pregando, cuidando de criança, vindo visitar, seja lá o que for, mas sempre com uma vida mais ou menos. Rafael, mas eu, de alguma forma, eu tento. Sabe, quando meu coração está cheio de fé, eu, de alguma forma, tento pensar, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Eu não consigo pensar diferente para poder alinhar o coração, que tem a fé, a sede da minha fé, com aquilo que eu penso. É uma batalha que se trava diariamente na minha mente. E eu vou te mostrar o porquê. Gálatas 5,17 diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. A este se opõe um ao outro, para que não façais o que querer. É uma batalha diária. Você dormindo, você acordado, é uma batalha diária na tua mente. Vai para aqui, você precisa crer hoje. Aí vem tua mente do outro lado. Não. Você já viu esse artigo publicado? Você já viu a notícia do jornal? Você já viu quem ganhou a eleição? Você já viu hoje na tua empresa? Cara, se prepara. Mas dentro do teu coração tá, não, eu preciso crer. Vai dar tudo certo. Cara, eu saí de um culto de domingo abençoado, eu chorei, eu senti a presença de Deus. Aí você acorda. Não. É uma batalha diária. Diária, são 24 horas. Não há descanso no mundo espiritual para poder minar e bombardear a minha mente e a sua mente. E é por isso que, de alguma forma, você não tem conseguido vencer as guerras aqui. Porque aquilo que você sente, você infelizmente está alinhando com aquilo que você pensa. Ou seja, você está deixando a carne sobrepor muito mais do que aquilo que teu coração, que aquilo que a fé está colocando para fora. E diante disso, eu comecei a ficar inquieto. Eu juro para vocês, eu fiquei inquieto nesses dias, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, porque muitas das vezes, você e eu, a gente pensa coisas ruins. A gente pensa coisas ruins. A gente não é linear. Se você me encontrar alguém que é linear, que todo dia pensa a mesma coisa, cara, traz para eu conhecer. Traz para eu conhecer, eu mando internar, porque ele não pertence a esse mundo. A gente não é linear. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Tem dia que a gente pensa sobre a gente mesmo coisas que não deveríamos pensar. Tem dia que a gente se olha no espelho e fala, cara, hoje não está legal, hoje não é meu dia, está dando tudo errado. Só que a gente tem, vocês estão acompanhando essa série desde o primeiro dia, a gente vai, vou lembrar um negocinho para vocês. A gente tem falado muito sobre Provérbios 23:7. Lembram disso? Provérbio 23:7. Provérbio 23:7 diz que, assim como a minha alma imagina, assim eu sou. Lembram disso? A gente falou 2 domingos seguindo sobre isso. Assim como a minha alma imagina, assim eu sou. Então é por isso que, de fato, a minha vida está ruim. Porque eu tenho me imaginado mal. Então, se o Provérbio 23:7 diz que assim como a minha alma imagina, assim eu sou, é fato. Eu estou mal por conta disso. Porque eu não consigo imaginar outra coisa a não ser bem sobre mim. Mas ao menos agora eu descobri qual é a razão dos problemas da minha vida. Ao menos agora eu descobri qual é a razão dos problemas. Sabe por que a minha vida, a minha conta bancária está no vermelho, pior que o tanque do meu carro? Ao menos eu estou saindo daqui descobrindo. Porque eu só penso mal sobre mim. Se eu penso mal sobre mim, Provérbio 23:7 diz que aquilo que eu imagino na minha alma, aquilo que eu imagino naquilo que eu penso, eu sou. Então não tem outra resposta a não ser aquilo que eu estou pensando. Ruim. Pronto. Para que psicólogo? Para que psiquiatra? Já saiu daqui com o laudo da ser igreja. E o laudo da ser igreja para você, se você está nessa situação, você precisa urgente de um alinhamento e uma cambagem espiritual. Só os homens giram, a mulher nunca faz isso, né? Vocês sabem o que é alinhamento e cambagem espiritual, mulherada? Não? Vocês botam gasolina no carro? Bem, enche o pneu? É quando o carro, de alguma forma, ele está desalinhado, né? Você está sentindo que está indo... Já sentiu isso no carro de vocês? Está indo para um lado, está indo para o outro. É isso, você precisa alinhar e fazer uma cambagem. É exatamente assim como às vezes o teu coração e a tua mente está
indo para um lado, para a carne, e às vezes o teu coração indo para um lado, para a alma. Você precisa de uma cambagem e de um alinhamento espiritual. Você precisa fazer isso urgente. E eu parei para pensar sobre isso. Quando a gente medita lá, em Provérbios 23:7, que diz: aquilo que a minha alma tem pensado, aquilo que eu tenho pensado sobre mim, assim eu vou ser. Eu juro para você, eu comecei a pirar sobre essa questão. E o Espírito Santo me falou assim: filho, é por isso que tem muita gente que tem perdido, que já está com a vida destruída na terra, porque eles já perderam há muito tempo na mente. Eles estão vivendo uma vida aquém do que eles podem viver, daquilo que eu morri, achando que é só para o futuro, quando for salvo, porque eles já perderam há muito tempo aqui na terra, porque eles perderam na mente. E eles perderam na mente porque eles estão focados no desenvolvimento deles em Provérbios 23:7, que assim como ele imagina na alma dele, assim ele é. Eles estão olhando para Provérbios 23:7 e colocando o desempenho deles como se fosse a razão de todas as coisas. Eles estão pregando Provérbios 23:7 e colocando, dizendo o seguinte: cara, se eu hoje não performar bem, ferrou. Se eu hoje não pensar bem de mim, ferrou. Eu tenho que estar todo dia, toda hora linear. Eu tenho que estar todo dia bem, eu tenho que estar todo dia feliz, eu tenho que estar todo dia me imaginando sobre mim aquilo que eu preciso ser. Porque senão eu vou fracassar. Eu preciso ser incluído nesse grupo, eu preciso me vestir dessa forma, eu preciso me vestir daquela forma, eu preciso pensar isso, eu preciso me olhar no espelho e me achar todo dia a pessoa mais linda, mais incrível possível. Eu e eu. Preste atenção, não tem problema nenhum. E é salutar que você tenha uma vida que você consiga se valorizar. Cara, eu sou bonitão. Eu tenho cabelo, né, Nesias? Pela fé, né, Marcos? Tá crescendo, tá nascendo uns fios diferentes. Tá melhorando. Você vê, hoje eu tô mais alto, né, Jack? Consegui crescer um pouco. É legal que você tenha uma boa perspectiva sobre a tua vida. É legal, de alguma forma, que você consiga pensar coisas boas sobre você. É legal que você imagine: cara, esse meu dia vai ser um dia abençoado, vai ser um dia incrível, vai dar tudo certo. Só que aí o Espírito Santo me perguntou e falou o seguinte: Rafael, mas e no dia que você não pensar assim? Mas e no dia que você não estiver tão bem assim? Sabe, que teu casamento não estiver tão legal, que você não consegue se enxergar da maneira que você acha que tem que se enxergar. Rafael, sabe que, de alguma forma, meu filho, quando você está naquele dia que você olha no espelho, você fala assim: cara, eu estou um mês indo para a academia, está tendo o efeito rebote. Sabe o efeito rebote? Em vez de para dentro, vai para fora. Depois você toma Ozempic. Olha os aderentes de Ozempic aí rindo aí. Hoje é o quê? Manjaro, né? Como é que é? Manjar? Enfim. Como é que é? Fala aí. Ó, eu tô escutando. Hã? Ah, tá vendo que tem usuários? E nesse dia, Rafael, que de alguma forma eu não estou me sentindo assim. E aí? Eu estou pegando então Provérbios 23:7, estou pegando a Bíblia e jogando no lixo. Porque você acabou de ler que assim como, de alguma forma, eu penso, eu sou. Eu estou pensando bem. Hoje eu não estou pensando tão bem. Então eu pego tudo aquilo que eu construí, que eu tenho pensado sobre mim, sobre minha família, sobre meu trabalho, e eu estou jogando no lixo. E eu estou jogando para fora. Porque não serve mais, porque basta uma vez. Porque eu estou botando no meu parâmetro. Estou me colocando no meu parâmetro. Então basta uma vez, é assim que a lei funciona. Basta uma vez para você desobedecer, basta uma vez para você pensar errado, pum, tá tudo anulado, tá tudo jogado fora. Verdade ou não, Lucão? Não serve. Ou tu faz tudo na lei, ou você cumpre tudo, ou, cara, esquece. Um pouquinho que você saiu do trilho, já era, não serve mais nada. Volta tudo, igual a jogo imobiliário, né? Volta todas as casas. E o Espírito Santo me conduziu e falou: filho, é por isso
que você tem que entender, pegar Provérbio 23:7, absorver daquilo que é o melhor. Mas você agora, você é nova criatura, você está no meu amor, você está na minha graça, você está no meu favor, você precisa focar em mim, você precisa entender que o teu resultado está em mim, você precisa alinhar o teu pensamento ao meu pensamento, você precisa olhar não para o teu desempenho, não para a tua performance, mas para aquilo que eu fiz por você na cruz do Calvário, antes mesmo de você nascer. Então eu creio, eu alinho o pensamento com o pensamento dele, trago as coisas dele, que são os pensamentos dele, para a terra, e aí eu começo a transbordar na minha fala daquilo que ele já falou ao meu respeito. Olha o que diz lá em Salmo 116, 2 Coríntios 4:13 e depois Romanos 10:10. Crie, por isso... Teve café da manhã? Crie, por isso... 2 Coríntios 4:13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso, amém. Nós cremos também, por isso falamos. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, se fala para a salvação. E essa palavra salvação a gente bate, rebate, volta 24 vezes aqui. A palavra é sotéria, sozo, no original, quando a gente vai lá no grego, significa, com a minha boca, eu declaro vida abundante sobre a minha família, eu declaro vida abundante sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento, sobre mim mesmo. Eu declaro salvação. Está tudo isso dentro desse combo dessa palavra chamada salvação. Então, a palavra diz bem claro, eu criei, alinhei meu pensamento com aquilo que Deus pensa e depois eu falei. Depois eu transbordei na minha fala daquilo que tem que ser. Gente, não adianta. A sua boca só vai botar para fora aquilo que o teu coração está transbordando. A sua boca só vai botar para fora aquilo que o teu coração está transbordando. Não adianta. A boca fala do que o coração está cheio e o coração se enche do que a boca fala. É um ciclo. É um ciclo. Não adianta você querer, tentar disfarçar, tentar de alguma forma... Não, eu falei de... Nem pensei. Busca lá dentro. Lá no fiozinho. E você vai ver se um dia, uma hora... Em algum momento você não sentiu, não pensou sobre aquilo que você acabou de declarar. A gente precisa começar a alinhar aquilo que a gente crê, e isso que é aquilo que a gente crê, influenciar aquilo que a gente pensa através da nossa fé. E o grande indício disso é quando eu começo a transbordar daquilo, na minha fala, daquilo que eu tenho crido, daquilo que eu tenho falado. É inevitável. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Olha o que você tem falado. Acabei de colocar aqui, estou repetindo. Olha o que você tem falado, o que você tem transbordado, e você vai ver se não é exatamente aquilo que você tem crido e sentido e pensado. De uma maneira ou outra, pequena ou grande, você vai ver que é exatamente aquilo que você tem transbordado na tua fala, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre o teu dinheiro. Rafael, mas eu ganho, não está dando. Rapaz, se você que está ganhando está dizendo que não está dando, não vai dar no final do mês. Agora, quando você troca a tua lente, bota a lente de Cristo, começa a olhar o pensamento dele, começa a falar, cara, minha empresa hoje não tem cliente nenhum, mas eu tenho certeza que ela sairá a maior do ramo dela aqui em Curitiba. O meu trabalho, eu tenho certeza que eu tenho uma vida de prosperidade, de paz com o meu patrão. Mas eu estou desempregado. Eu creio, eu tenho certeza. Eu começo a botar para fora, a situação está totalmente diferente, mas eu começo a botar para fora, transbordar no meu falar. E deixar esse ciclo, aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Aquilo que o coração se enche é daquilo que a boca fala. Vou te dar um exemplo mais ou menos, um outro exemplo. Você tem um diagnóstico de doença, de desemprego, de perspectiva nenhuma para essa semana que está entrando. Mas você está aqui pulsando no teu coração, ouvindo a mensagem da graça, do amor, do favor de Deus sobre a tua vida. E você está pulsando dentro do teu coração dizendo, cara, eu creio, porque eu creio que essa semana será a semana mais abundante da minha vida em Cristo. Eu creio, Deus vai prover sobre o meu casamento, sobre o meu lar, sobre a minha família, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí no mesmo momento vem do outro lado, a tua mente. Você já viu o que o Jornal Nacional acabou de falar? O que o profeta William Bonner acabou de profetizar sobre a tua vida? Adoro falar isso em Curitiba. Povo inteligente. Você já viu? Trump é o próximo anticristo, você não está vendo? Até o Papa agora virou americano. Vai fazer escambo em dólar lá no Vaticano.
Vai trocar tudo, cara. Esse laudo aí dessa doença, desse câncer do teu parente. Você entendeu? Você está pensando, está saindo daqui voando, a tua mente está transbordando, está toda cheia, você está trazendo e de alguma forma é no mesmo momento, pum! O mundo espiritual não para, é no mesmo momento, pum! Pensamentos que não são teus ou pensamentos para te induzir de Satanás dentro da tua cabeça. Olha esse laudo, tem artigos publicados sobre isso, deixa de ser bobo, troca de ramo, troca de mulher, troca de marido, olha a ignorância dele, olha a ignorância dela. Troca de filho, não, de filho não. Filho não, segura. Só que na mesma hora você alinha a tua mente àquilo que Deus pensa. E aí automaticamente você começa a transbordar pelas pisaduras de Cristo sarado. Ele sendo rico se fez pobre, para que eu nele fosse rico. Você começa a declarar a palavra de Deus. Cara, tá tudo ruim, tá tudo se mostrando ruim, tá tudo se mostrando uma bosta, uma M, vai dar, cara, parece, a tendência é que vai dar tudo errado, mas eu me apoio na palavra, porque eu sei que os pensamentos dele são bons de paz para me dar o fim que eu tenho desejado. Pegou na prática aí? Opa, simples, Rafael. Peguei essa fórmula, né, de bolo. Tá muito simples. Faço isso, junto aqui, junto ali, pá, vida vitoriosa. O ser humano adora uma fórmula de bolo, né? Para não pensar. Adora uma coisa pronta. O horóscopo do dia é Áries, né? Áries. Cor vermelha, número 23. Escorpião. Você de Escorpião, tem 500 milhões de pessoas de Escorpião no mundo. Você de Escorpião, a sua cor é azul. Número 12. O ser humano adora uma fórmula de bolo. Adora um negócio pronto. Hoje eu vou para a campanha. São 7 semanas, hein? Não pode furar uma. Estou morrendo, estou capenga, estou aqui, ó. Eu tenho que ir para a igreja. Deixa eu ir para a igreja. Se eu furar uma, o pastor falou que deu ruim. Deu ruim. Sai dessa mesmice, cara. Sai dessa mesmice, sai desse marasmo, cara. Deus chamou para ser livre, cara. Cabeça aberta, ó, blow up your mind. Ó, puf. Só que preste atenção. Crer, pensar incorretamente, pensar corretamente, falar corretamente, reside em você todos os dias. Renovar a tua mente na palavra. Você precisa renovar a tua mente na palavra. Todos os dias. A luta pela tua mente é diária, é incansável. Satanás não vai cansar, lamento te dizer, mas a tua mente precisa estar alinhada na palavra todos os dias. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 12:12. Renovai a tua mente, esse é meu culto. Renovai diariamente a tua mente na palavra. Rafael, mas eu tenho uma dificuldade de entender a palavra. Pode me procurar. Procura o Lucão, o Emer com a Sol, os líderes da igreja, Marcele, ali com o Ralph, Nezês com a Amanda, você tem aqui a Valéria e o Jack, você tem uma galera aqui, o Rafa com a Paty, você tem uma galera aqui, ó, o Wesley Solion com a esposa, tem aqui uma galera, ó, que manja aqui, ó, mexer, ó, Rude com a esposa, mexe aqui na palavra. É necessário que você renove a tua mente 24 horas na palavra. Rafael, mas ainda continua com dificuldade. Você está dentro do teu carro, em vez de você botar aquele sertanejão gostoso, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, você vai até de ladinho, delícia. Aí você, vem cá dançar comigo, não, calma. Em vez de você ficar, existem momentos da tua vida, não estou falando que você escutar um sertanejo, eu e minha esposa, a gente gosta de um sertanejo, não estou falando isso. Entenda, há momentos da vida, a gente está falando para pessoas maduras aqui, há momentos na vida. Em vez de você estar dentro, estava falando o seguinte, de fórmula de bolo, você meditar na palavra, renovar a tua mente 24 horas na palavra. É necessário. Coloca uma pregação, vai escutando no teu carro, vai se alimentando daquilo que Deus tem para você, daquilo que de alguma forma Deus separou para você. E você de alguma forma confessar, você de alguma forma crer, pensar e confessar a palavra, em residir de alguma forma, você meditar na palavra 24 horas de uma forma ou outra, significa também você resistir. Porque nem sempre as coisas vão acontecer no momento que você acha que tem que acontecer. O tempo não pertence a você. O tempo não pertence a você.
Então você precisa ser maduro para poder entender que você precisa resistir, que você precisa se manter firme, mesmo contra aquilo que de alguma forma você tem visto e você tem ouvido. Ou seja, você tem de alguma forma falado, você tem crido, mas as coisas ainda têm se parecido dentro dos seus olhos, dentro do seu coração, dentro às vezes do que você enxerga, do que você ouve, de maneira ruim. Então você precisa resistir. Você precisa resistir de cada problema que tem para a sua vida, de cada coisa, de cada laudo que tem chegado, de cada distúrbio que tem chegado. Há uma palavra no céu liberado de vitória para a sua vida. Há uma palavra no céu de vitória liberado para a sua vida. Há uma promessa de Deus de vitória para a sua vida. Há coisas boas de Deus sobre a tua vida. Sobre cada problema, sobre cada coisa ruim, sobre cada laudo errado. Há uma autoridade sobre tudo isso no céu, liberando bênçãos sem medida para você e para a tua família. E a gente precisa resistir. E olha como isso é legal. Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus. Pois a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas olha que interessante, essa palavra resistir no original, a gente sempre achou, ao menos eu, sempre quando eu li isso aqui, de alguma forma resistir, me colocar firme, sabe? Fincado na fé. Só que vai ter dia que você, conforme eu li aqui, os teus pensamentos não vai estar tão bom, a tua fé vai estar meio balançada. E essa palavra resistir aqui, quando a gente vai ao grego, ela significa amphistemi ou amphistemi. Essa palavra resistir não significa o quanto você está forte, o quanto sabe, eu vou resistir, vem Satanás, vem que você vai dar de cara na rocha, vem que hoje eu estou com uma fé inabalável. Não, essa palavra resistir significa colocar ao posto daquilo que Satanás tem colocado para você. Satanás tem declarado sobre você, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, dizendo que não tem jeito, não tem cura, não tem solução, o seu trabalho não vai adiantar em nada, você vai morrer como seu pai e sua mãe morreram. Você se coloca do outro lado, ao contrário. Resistir, essa palavra significa eu vou me opor, vou colocar do outro lado. Se ele está lançando isso, eu vou dizer que pela palavra de Deus eu sou curado, eu sou vitorioso, eu sou próspero, minha família, eu e minha casa servimos ao Senhor e nada e ninguém vai me parar. Cara, isso é demais, porque a gente começa a tirar o foco da gente. Eu vou resistir. Não. Eu vou só colocar-me do lado ao contrário. Eu vou opor aquilo que ele tem falado sobre mim, aquilo que ele tem trazido na minha mente. E vou começar a trazer aquilo que Cristo já pensou sobre mim. Pegou aí? Vamos lá? Escuta uma coisa. Eu gostaria de te dar um toque. Pois crer, pensar, falar corretamente, renovar diariamente sua mente na palavra e resistir não significa negar a realidade. E nem significa, de alguma forma, você viver num passe de mágica. Isso pode acontecer. Estou profetizando agora, eu estou crendo agora, pode acontecer agora, pode. Mas pode ter dias que não aconteçam na hora que a gente quer. Conforme eu falei, o tempo não está na minha mão e na sua. O tempo não pertence a mim e você. A mim e a você. A gente precisa resistir e se colocar firme. A gente precisa resistir e se colocar forte. E quer dizer, Rafael, então eu não nego a realidade. Exatamente. Tem gente que acha que de alguma forma, porque está vindo à igreja, que está crendo, que está profetizando, que de alguma forma está falando da palavra de Deus, que de alguma forma está profetizando, que entendeu, já é, sabe, eu posso negar a realidade. Não, o câncer vai continuar sendo câncer, a conta vermelha vai continuar sendo a conta vermelha, o problema com o meu casamento vai continuar sendo o problema com o meu casamento. Isso que está acontecendo vai continuar, a realidade existe. Só que eu começo a entender que para cada realidade dessa, há uma autoridade de Deus liberado sobre a tua vida na palavra dele, para que você resista, se oponha, se coloque do outro lado, para declarar aquilo que é a única coisa que pode vencer, aquilo que está te assombrando, que é a palavra dele, que é a espada do Espírito, para você ir batalhar e para você vencer. Eu vou te dar um exemplo. Lembram da história de Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus que morreu? Marta e Maria correram até Jesus e falou o seguinte: ó, presta atenção, o teu amigo está doente. Jesus vai lá curar ele. Jesus falou: espera um pouquinho, espera só um pouquinho.
E Jesus foi para um outro lado para ensinar, para pregar, para falar, e foi para o outro lado. Ficou 2 dias desse outro lado. Até que nesses 2 dias chega uma palavra para Marta e para Maria, dizendo o seguinte: teu irmão não resistiu, morreu. Avisa Jesus. Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Esses 2 dias que você ficou aí, morreu. Marta e Maria queriam ser atendidas naquela hora, porque naquela hora era mais conveniente. Elas achavam de alguma forma que o milagre de Jesus estava envolto para aquela hora de cura. Envolto para aquela hora que era para curar, em vez de ressuscitar. E Jesus não nega a realidade. Preste atenção. Jesus, quando chega à aldeia de Betânia, onde Lázaro estava enterrado, vem Maria correndo, até então estava Marta perto dele, vem Maria correndo, e diz a Bíblia que todos que estavam com Maria, achando que ela fosse para o túmulo chorar, mas ela tinha recebido a notícia de Marta que Jesus estava chegando, ela foi até lá. E todos correram, comovidos, chorando, gritando, e Jesus, vendo aquela situação, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus não negou a realidade. Só que Jesus prefere deixar essa realidade de lado. Ele pega e fala assim: cara, eu preciso alinhar aquilo que eu creio com aquilo que eu penso. E começar a declarar aquilo que ele já declara. Ei, remove a pedra. Aí vem Marta de novo e fala o seguinte: Senhor, mas está fedendo. Ele já está 4 dias, meu irmão, aqui. Ele está fedendo, cheira muito mal. Cheira muito mal. Jesus poderia, como ser humano, ter embrulhado falando o seguinte: você tem razão, Marta. Vamos para outra. Tem gente precisando ser curado, tem outras aldeias precisando de cura, tem outras aldeias precisando de libertação, tem outras aldeias. Marta, não deu dessa vez, mas fica tranquila, ele tem a vida eterna, ele escutou a minha palavra. Fica tranquila. Jesus não deixa isso entrar na cabeça dele, ele naturalmente traz os pensamentos do céu sobre a mente dele e simplesmente faz o seguinte: ei, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Ele simplesmente deixa sair da boca dele exatamente aquilo que o coração dele estava transbordando e aquilo que ele estava alinhado. Se creres, não te disse eu, Marta, Maria, se creres, verás a glória de Deus. E é interessante que lá no versículo 41, quando você lê essa história que é muito legal em João 11. Lá no versículo 41, Jesus não entra na sepultura. Ele ergue, Nesias, a cabeça. Fala assim: Pai, graças te dou. Ele poderia muito bem, concorda comigo, Jack, olhar para dentro da sepultura e falar assim: graças te dou, vem Lázaro, vem para fora. Ele poderia ir de longe. Ele se coloca em frente à sepultura, levanta a cabeça, alinha o pensamento da terra com o pensamento do céu e fala o seguinte: Pai, graças te dou. Ele está fazendo ali uma simbologia, o Salmo 121, que aponta para Jesus, que é para mim e para você. Para onde vai olhar os meus olhos? Para o monte? Meus olhos olham para ti, de onde vem meu socorro. Exatamente, ele está fazendo a simbologia do Salmo 121 aqui. Para onde olham os meus olhos? Para o monte? Meus olhos olham para ti. De onde vem meu socorro, Pai? Lázaro, vem para fora. E Lázaro naquela hora sai todo atado e ele pede: desata Lázaro. E Lázaro reviveu. Os discípulos, os 12, caminhavam com Jesus. Vinham para o culto todo domingo, entregavam um dízimo, oferta, faziam a Santa Ceia. Andaram com ele 3 anos e meio. 90% das vezes, ou 100% das vezes, eles criam no coração dele, mas na mente, ela estava totalmente focada na química, na matemática, na lógica, na biologia. Tanto que muitas das vezes vocês vão lembrar que Jesus não deixava eles acompanharem. Lembra na cura lá da filha de Jairo, que ele não deixou eles acompanharem? Lembra muitas das vezes o puxão de orelha que Jesus dava neles, homens de pequena fé. Eles até criam no coração dele, mas a mente estava totalmente desalinhada, estava prestando atenção na matemática, na lógica. E eu quero te dizer uma coisa: não tem problema nenhum você ser lógico, ser matemático, não tem problema nenhum. Ora, foi Deus que criou isso, para que você consiga pensar, raciocinar, fazer conta. Não deixa de pensar não, já não está legal muito pensando, você imagina se você parar de pensar. Não para de pensar não. Deus te deu o raciocínio, Deus te deu a lógica. Deus te deu o pensamento para que você vai ser confrontado em situações na tua vida: compro ou não compro, assino ou não assino, caso ou não caso, avanço ou não avanço, pego esse documento ou não pego, invisto ou não invisto. Deus te deu raciocínio, te deu sabedoria para isso.
Só que o problema é quando você pega o teu raciocínio e a tua lógica e você deixa isso sobrepor a tua fé. A teu raciocínio lógico, preste atenção nisso, a tua raciocínio lógico, a tua aderência logística, ela tem que parar exatamente onde começa a fé. O limite daquilo que você pensa, ela não pode passar, ela tem que parar exatamente quando começa a tua fé. Sabe por quê? O teu raciocínio lógico, a tua matemática, a tua ciência, ela pertence à carne. Ela está balizada no mundo natural. E tudo que é natural tem tempo contado, e tudo que é natural tem dias para repousar, e tudo que é natural tem limite. E tudo que é natural precisa de um enquadramento. Mas quando o Espírito Santo te convida para que você precise sair do campo natural e invadir o campo da fé, que é o campo espiritual daquilo que você crê, e fazer com aquilo que você crê contamine o que você pensa, ele está simplesmente te chamando para viver o extraordinário de milagres de Deus, porque no espiritual, onde você e eu nascemos, Paulo diz lá o 1 Tessalonicenses 5:23, vou desmistificar alguma coisinha aqui para você que acha que você é uma carne. Você é um espírito, depois você lê lá, 1 Tessalonicenses 5:23, você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Só que você até hoje foi enganado por Satanás, pela religião, achando que você é isso aqui, ó. Isso aqui vai passar. E aí Satanás te conduz para que você pense, alinhe a tua vida com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está vibrando na tua carne. Só que diante da carne, da tua racionalidade, que não tem problema nenhum, foi Deus que criou, você começa a impelir e a impedir a fé de agir. Porque a fé, onde você e eu fomos criados, ou seja, no campo espiritual, é ali que ela opera. Onde cego pode enxergar, quando no mundo natural diz que não. Onde surdos podem ouvir, quando no mundo natural diz que não. Onde paralíticos podem andar, quando no mundo espiritual, no mundo natural diz que não. Onde mortos podem ressuscitar, quando no mundo natural da racionalidade, da matemática, da eficiência diz que não. Onde pessoas como você e eu, que não valia nada, ao menos eu não valia nada, criado todo errado, tudo para dar errado nessa vida, vem a graça avassaladora de Deus. Quando a carne, quando o meu vizinho, quando meus parentes, se você não tirar desse lugar humilde lá, que você morava lá naquele Morro do Macaco lá, se ele continuasse lá, provavelmente ele ia dar para um bandidinho, provavelmente ia estar morto hoje segurando arma, igual um monte de amigo. A graça avassaladora de Deus, ela me pegou como pegou você e a mim, e tirou. Mesmo sem você merecer, mesmo quando a carne, mesmo quando a razão, a racionalidade ia para um lado, a fé, o mundo espiritual me trouxe para o outro lado, pelo sangue de Cristo. Eu sou salvo, sou curado, minha família serve ao Senhor. E é por isso que eu te convido para que você viva nesse mundo espiritual, para que você viva no campo da fé, para viver o extraordinário dele. É só assim você vai conseguir atingir resultados extraordinários. Quando você foca certo, resultados são certos. Quando você crê certo, você vai atingir resultados certos, porque você está crendo no extraordinário. Você está se balizando naquilo que é imutável, naquilo que é intransferível, naquilo que é invariável, naquilo que não tem mudança, cujo rei está sentado sobre o trono da terra e ele não muda, não falha, não titubeia, não tem gangorra, não tem montanha-russa, não tem gongorra, não tem nada, porque ele é o Senhor de todas as coisas e é nele que nós temos que ficar apoiado. Eu vou te dar um exemplo de como funciona na fé, né, versus a razão. Aquilo que você crê contra aquilo que você pensa. Lá em Lucas 9:12, depois vocês dão uma olhadinha lá também, diz o seguinte: depois da morte de João Batista, Jesus, ele é impelido pelos discípulos para fugir, porque temiam que Jesus pudesse sofrer retaliação. Eles pegam Jesus e empurram Jesus para uma área deserta. Jesus entra no barquinho e começa a pregar, mas a multidão vem junto com ele, quase 5.000 homens, fora mulher e criança. A multidão vem atrás. E naquela hora, já estava ficando tarde, Jesus já tinha acabado a pregação, o sermão, e o discípulo fala o seguinte: Jesus, despede a multidão, já está tarde, perigoso, não tem onde comer. Jesus, já sabendo da resposta, fala para eles o seguinte: dá você de comer. Ei, André, Felipe, que estavam ali perto deles, dá você de comer. Aí André fala o seguinte, junto com Felipe:
Jesus, nem se eu tivesse 200 denários para ir na cidade, eu conseguiria comprar. Seria 200 denários suficiente para isso? Ou seja, a racionalidade, aquilo que de alguma forma ele estava diante da fé, o próprio Jesus, e Jesus impelindo eles em fé, eles colocam a racionalidade deles. Ei, vai lá comprar, pega essa fé que você tem e vai, provê comida para eles. E eles falam, Jesus, nem que eu tivesse 200 denários, está tudo fechado e talvez não seria suficiente. Talvez não seria suficiente. E naquela hora, os discípulos eles criam no coração, mas a mente deles estava totalmente focada na lógica, na racionalidade. Tinha algum problema? Não. Mas eles deixou a racionalidade atingir o resultado que eles, de alguma forma, Jesus tinha dado autoridade para eles. Jesus falou o seguinte, não vai e traz para mim, para eu, presta atenção nisso, para eu levantar e agradecer. Jesus deu autoridade para eles na hora ali, Jack. Falou o seguinte, vai vocês prover isso. Eles abandonaram por conta da lógica, da racionalidade, a palavra de autoridade que Jesus tinha derramado sobre eles e deixou de lado, porque ele deixou a racionalidade sobrepor a fé. E aí Jesus, vendo aquela situação, vem André com uma cestinha, com 5 pães e 2 peixinhos, e fala, Jesus, racionalidade direito, matemática, de novo. Aqui, ó, tem um menininho aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Tá vendo? É conta, Jesus, não fecha. Jesus coloca, Jesus entende que ele precisava alinhar aquilo que ele cria, aquilo que ele falava, aquilo que ele pensava com o rei. Ele levanta a mão e de novo, se você falar lá em Lucas 9, a partir do versículo 12 no decorrer, ele levanta os olhos, ele alinha aquilo exatamente que ele precisa pensar, ele dá graças e a multiplicação de pães e peixes a ponto de sobrar 12 cestos. Eu quero declarar sobre a tua vida, quando você de alguma forma entender que você precisa alinhar, não a tua situação do teu casamento, não a sua situação daquilo que você está vendo, mas aquilo que você está crendo. Trazer aquilo da memória que Cristo está trazendo sobre você. Ah, mas fulano não está me pagando, não tem perspectiva de pagar. Eu estou com o meu salário assim, estou com o meu salário assado. Eu estou com o meu salário assim, estou com o meu salário assado. Você precisa alinhar de alguma forma aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você fala. Eu declaro que quando você entender isso na tua vida, quando você começar a resistir, quando você começar a olhar para cima, aquilo que hoje parece escassez na tua vida, aquilo que hoje de alguma forma parece escassez dentro da tua despensa, da tua vida financeira, do teu casamento, da relação com teus filhos, vai começar a transbordar a ponto de 12 cestos sobrarem na tua vida e você conseguir abençoar aqueles que de alguma forma precisam ser abençoados. Eu vou declarar de novo sobre a tua vida. Quando você começar a alinhar aquilo que você crê, com os pensamentos do céu, com aquilo que você declara, e resistir aquilo que hoje é escassez na tua vida, vai começar a ter a abundância para sobrar 12 cestos, a ponto de você poder dar isso para vizinhos, para A, para B ou para C. Eu vou te trazer um outro ponto, como funciona no mundo espiritual, para você entender. Todos conhecem a passagem, isso é fato, todos conhecem a passagem de Pedro andando sobre a água. Moisés, independente se você já foi católico, se você já foi de uma igreja evangélica, se você não foi de igreja nenhuma, cara, algum dia você escutou sobre Moisés, algum dia você escutou sobre Sansão, Dalila, sobre Davi, e algum dia você escutou sobre Pedro andando sobre a água. Algum dia você escutou sobre isso? Algum dia você já escutou sobre isso? E eu vou te lembrar a história para você entender. Os discípulos estavam ali no barco e Pedro, de alguma forma, daquela maneira ousada, ali o barco está balançando, está bem confusa a situação deles e eles veem como se fosse um fantasma vindo. E Pedro, naquela ousadia deles, fala o seguinte: mestre, se é você mesmo, manda-me ter contigo. Olha como é que funciona no mundo espiritual. Mestre, se é você mesmo, deixa eu ficar perto de você, deixa eu andar. E Jesus fala assim:
vem, vem. É fácil de equacionar essa história aqui. É fácil, correto? É possível andar sobre água? Não. A física é clara, uma massa mais pesada não vai se suportar sobre uma massa mais leve. Só que isso aqui parecia uma conversa de doido. Um doido querendo andar sobre a água e o outro mais doido ainda, incentivando a doideira do primeiro doido, a loucura do primeiro doido para poder, vem. Sabe aquele teu amigo? Vem, pula que tá quentinha. Ele tá numa água geladíssima. Não, pula que vai dar certo, tá quentinha. Parecia uma conversa de doido. Parecia, meu pai, não sei se vocês sabem, mas meu pai é surdo, teve meningite, meu pai é surdo, usa aparelho. E tem um outro primo dele, que é o Vaguinho, que é surdo também. E esses tempos atrás estava na casa da minha avó, o Vaguinho sentado na sala. Aí meu pai chega assistindo televisão, aí chega meu pai. Oi, Vaguinho, tá assistindo televisão? Não, tô assistindo televisão. Aí meu pai responde, tá, pensei que você estivesse vendo televisão. Se quiser ver televisão, chega aí. Essa conversa de Jesus aqui parecia mais ou menos isso. Era um doido querendo andar sobre a água, sabendo que não podia andar sobre a água. E o outro doido, mais doido ainda, falando assim, vem embora. A física, ela meio que chegava para Pedro e falou o seguinte, Pedro, presta atenção, você é pescador. Imagina o mundo espiritual, uma cena acontecendo por trás daquilo ali. Enquanto Pedro tentava andar sobre as águas. Pedro, você é pescador. Deixa eu te falar uma coisa. A física, ela é clara. Para você conseguir andar sobre as águas, você precisa dar 125 passos por segundo. Sabia disso? 125 passos por segundo. 50 vezes a mais do que um corredor, do que o Usain Bolt. Ou seja, como se você desse cada passo em 8 milésimos. Ou seja, Pedro, é impossível, você vai afundar. Aí eu imagino uma cena espiritual também acontecendo por trás, na cabeça de Jesus naquele momento. Jesus, presta atenção. Você sabe que a massa mais pesada não se suporta sob a massa mais leve, isso é física. Ele vai afundar. E você começa a alinhar aquilo que de alguma forma você sente com aquilo que você fala. E aí eu imagino Jesus respondendo, física, lá para a questão de Pedro. Depois para o mundo espiritual na questão da filha de Lázaro. Física, morte, eu sei de tudo isso. Eu sei que uma massa mais leve, mais pesada não se suporta sobre uma mais leve. Eu sei que de alguma forma, aquilo que de alguma forma falta oxigênio, morreu, acabou. Mas eu quero te dar uma coisa, eu quero te falar uma coisa. Aonde estava você, física? Quando eu criei todas as coisas. Morte, aonde você estava quando eu resolvi estabelecer o meu trono sobre a terra? Aonde que vocês estavam? Eu vou ler duas coisinhas só para vocês entenderem. Ainda antes que houvesse dia, eu imagino Jesus falando aquilo no mundo espiritual. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa se fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aí eu imagino Jesus falando de novo para a física e para o mundo ali espiritual. Colossenses 1. Jesus dizendo, eu sou a imagem do Deus invisível. 1,15. O primogênito de toda a criação, porque em mim foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado para mim. E eu sou antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por mim. Eu sou a cabeça do corpo, da igreja, do princípio e do primogênito dentre os mortos, para que em tudo em mim haja preeminência, porque foi do agrado do Pai que em mim, Jesus, toda plenitude habitasse. A tua mente, a minha mente é manipuladora e recebe manipulação 24 horas. Nós temos 5 sentidos. Nesses 5 sentidos, nenhum outros 2 influenciam tanto a nossa mente quanto aquilo que a gente ouve, quanto aquilo que a gente vê. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender. Alguém conhece essa empresa aqui? Alguém já reparou algum desenho bem legal ali entre uma e outra? A FedEx, ela sempre vai te dar uma sensação de rapidez, correto? Vou botar no FedEx que é mais rápido. Olha como é que é a questão que entra nos nossos olhos,
que vem. Nós temos 5 sentidos, conforme eu falei, mas nada influencia mais, reverbera mais do que aquilo que a gente vê e do que aquilo que a gente ouve. Alguém já tinha reparado uma setinha? Eu já tinha falado isso para alguns, você que já sabia. Entre o E e o X ali, uma setinha apontando velocidade. Olha de novo lá. Hã? Tá vendo agora aí? Tá vendo agora? Já tinha reparado nisso? Como isso te induz? A rapidez. Como isso embrulha a tua mente, como isso é levado. Tá vendo ali? Tem gente apontando ainda que não tá vendo. Entre o E e o X. Tem uma setinha exatamente apontando velocidade. Lembra do Silvio Santos, de uma pegadinha, a galera que é mais antiga, que ele vinha a galera andando, depois vinha um bonde correndo de lá e todo mundo corria? É exatamente a tua mente, a minha mente e a tua mente. Ela é influenciada exatamente pelo aquilo que você vê e pelo aquilo que você ouve. Para a gente terminar, eu vou te lembrar uma história de João Batista. Você lembra que João Batista ele foi gerado praticamente junto por Isabel, junto com Maria. Lembra disso? João Batista junto com Isabel. E quando de alguma forma João Batista, quando ele está no ventre de Isabel e Jesus se aproxima com Maria, diz que ali o ventre começa a ter reboliço ali dentro. João Batista cresce, vai para o deserto, eles são primos, se separam um pouquinho ali. E Jesus depois vem para ser batizado por quem? Por João Batista. E quando ele olha Jesus, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E João Batista começa a falar, ele vê a pomba que desce sobre o ombro de Jesus, dizendo: esse é meu filho. João Batista não tinha dúvida nenhuma que Jesus era o Cristo que deveria ser vindo. Só que teve uma época que João Batista foi preso. João Batista foi preso e ele começou a absorver coisas na mente dele, através dos olhos e através do coração, através daquilo que ele escutava. E aquilo começou a influenciar João Batista, a ponto dele chamar os discípulos dele que estavam visitando na prisão e dizer o seguinte: ei, vai até Jesus e pergunta se realmente ele era aquele que deveria vir. Ué, como assim? Você desde pequeno, desde que estava no ventre da tua mãe, você balançou, chacoalhando, acreditando que ele era o que era vir. Você viu a pomba descendo sobre ele, você falou que esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, você falou que de alguma forma eu não sou digno de desatar a sandália dos pés, e agora você está perguntando, me mandando perguntar para Jesus se é ele mesmo que há de vir, ou se vai vir um outro. As notícias que chegavam no ouvido e o que João Batista estava vendo eram notícias que Jesus andava com pecador, com cobrador de impostos, com prostituta, estavam perdoando, estava de alguma forma estabelecendo uma nova lei a partir dele, cumprindo toda a lei, deixando para trás e cumprindo nova. Isso embaralhou a cabeça, assim como embaralhou a questão do FedEx aqui na tua cabeça e na minha, assim como embaralhou a questão ali, ó, do cara correndo, não sabia nem porque estava correndo. Isso embaralhou de alguma forma a cabeça de João Batista. Só que quando os discípulos de João Batista vão até ele, até Jesus, Jesus fala assim: deixa eu te falar só uma coisa, volta lá para o João e diz para ele que vocês têm visto que coxo voltaram a andar, cego voltaram a enxergar, mudos voltaram a falar, o reino de céu é chegado e há celebração no mundo espiritual e natural por aquilo que tem sido feito. E naquela hora há um chacoalhar nos discípulos de João Batista que correm para dizer a João Batista de novo, é como se a palavra de Deus estivesse alinhando de novo aquilo que João Batista tinha perdido, daquilo que era alinhar, aquilo que ele cria, aquilo que ele pensava. Tanto que depois que ele recebe essa notícia, é decretada a morte dele, ele, morte. Só estava esperando no mundo espiritual acontecer isso que aconteceu, alinhar aquilo que ele cria, aquilo que ele pensava. João Batista foi. Amém? Você alinhar aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você pensa e começar a resistir, transbordar da palavra de Deus e começar a declarar a palavra de Deus, independente do que você está sentindo, independente do que você está falando, independente daquilo que a situação está se mostrando. Você precisa romper em fé. Você precisa de alguma forma não deixar aquilo que entra pelos teus ouvidos
entra pelo teu coração, aquilo que sempre foi convicção na tua vida, assim como foi João Batista. Deixar disturbar por conta de uma situação, mas é chegado o reino. O reino é chegado para mim e para você. E o reino é chegado para que a gente viva o melhor de Deus aqui na terra. E para isso a gente precisa alinhar. Voltando, tem muita gente que tem já perdido batalhas aqui na terra, porque já perderam muito tempo aqui, ó. E Deus te convidou aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje para poder, assim como Ele fez com João Batista, realinhar os polos naquilo que você crê, com aquilo que você pensa, para que o próximo passo você dê em vitória. Amém? Ficou claro? Amém? Vamos estar adorando a Deus. Mais um louvor para a gente terminar. Vou estar só orando antes. Pai, muito obrigado. Obrigado porque você é bom. Obrigado porque a minha mente pertence a Ti, Pai. Obrigado porque a Tua graça e o Teu favor está sobre mim. Obrigado porque eu sei que você tem sido aquele que deveria ser. Eu quero entregar minha mente nas Tuas mãos nesse momento, Jesus. Sabe, eu não tenho conseguido, por mais que tudo isso foi mostrado, muitas das vezes é muito mais forte do que eu. Mas eu estou aqui me humilhando diante de Ti. Salmo 129 diz que você sonda e conhece o meu coração, se você sonda e conhece os meus pensamentos, e você sabe quanto eu quero melhorar, você sabe quanto eu quero crescer, você sabe o quanto eu preciso na Tua ajuda na minha mente. Eu tenho até crido, mas eu não estou conseguindo nem passar para a segunda etapa de pensar diferente. Quanto mais falar. Mas eu sei que você é bom, Jesus. Eu sei que assim você não deixou João morrer antes de você realinhar os pensamentos dele com aquilo que ele cria. Alinha ou realinha, Jesus, aquilo que de alguma... Eu sei que eu tenho perdido batalhas aqui na terra porque a minha mente já perdeu antes. Eu sei que eu tenho falado coisas que lá no fundinho eu tenho sentido, eu tenho crido, eu tenho pensado. Mas eu quero trocar. Eu quero trocar, Jesus. E só você pode fazer isso. Fique de olhos fechados, a gente já está terminando.